Olá, boa tarde. Vamos agora ter a sessão da Mariana Moraes, que faz parte da Associação Miro Abrir Caminho. E quando ela estiver pronta, podemos começar. Olha, queria começar por vos agradecer o convite, agradecer à Porta Nova, o convite que fez à Miro Abrir Caminho e a mim para vir falar convosco hoje. Dizer-vos que se calhar vou falar um bocadinho muito tempo, portanto se quiserem interromper, estão super confortáveis para fazer. E dizer-vos que tentei dividir esta apresentação, Portugal, um refúgio, em 3 partes. Primeiro falar-vos um bocadinho da Miro Abrir Caminho. Eu sou gestora de operações, por isso eu não estou propriamente no terreno como voluntária, mas tenho acompanhado assim de perto, e isso acho que vos posso trazer aqui algumas coisas interessantes. Vou-vos falar de migrações, porque é uma das áreas em que a Miro tenta mais trabalhar, e dar-vos assim um contexto sobre o que é que está a acontecer na Europa, na Grécia, e depois aqui um bocadinho em Portugal, e falar-vos do projeto Miro Aproxima. Queria começar com isto, para não parecer assim super maçudo logo desde o início. Queria começar com uma história que vos queria contar sobre uma menina chamada Satara. A Satara é uma princesa, tem 6 anos, fala 3 línguas e o seu reino encantado é o parque. Qualquer parque, na verdade, não é preciso muito. Com o cabelo curto, um colar de pérolas e umas sandálias com asas de fada, a Satara está sempre pronta para conquistar o mundo, que é como quem diz, gritar a plenos pulmões. Me wants to go to the park. Can we go to the park, please? Ou uma variação que vai mais ou menos assim. Me wants to go to the playroom. Can you open the playroom? Com a sua trotinete, pode a qualquer momento dar a volta ao mundo. Mas a sua forma preferida de viajar alterna entre as cavalitas do Chris ou uma mão na mão do Chris, outra na minha, 1, 2, 3, grande salto e estamos a voar. Antes de chegarmos, a Satara faz uma pausa no caminho para oferecer uma flor a cada um e em especial à mãe. Chegados ao parque, há 1000 coisas para fazer. Começa por andar no baloiço, um empurra à frente, outro empurra atrás e talvez seja este o ponto mais alto de Atenas. Depois deixa escorrega de pé e salta para os meus braços e olha, estamos a voar outra vez. Alternamos as brincadeiras entre escalar uma casa de bandeira para depois descer por um poste ou cantar músicas em farsi, numa tentativa desesperada de fazer com que eu me lembre de mais do que uma palavra. Mas talvez a brincadeira preferida seja jogar às escondidas. Conta-se de 1 a 10, espreita-se de vez em quando e quer apanhamos, quer sejamos apanhados, ganhamos sempre. À saída, o parque transforma-se muito rapidamente numa selva de brincar, cheia de dinossauros, aranhas gigantescas e tigres ainda maiores. Mas a princesa Satara não tem medo. É ela que comanda as tropas, vai à frente, atenta a todos os barulhos e pronta para nos proteger aos 3. Fica surpreendida porque os polícias, tantas vezes maus, são os que afastam estes animais e nos protegem deles. E um bocado triste, porque saímos do parque sem ela conseguir ver o tigre gigante. A chegada à casa faz-se com água e um gelado para partilhar com o Alex, que ficou a dormir. A princesa Satara tem 6 anos e já caminhou mais do que qualquer princesa devia caminhar. Tem o pai e o irmão gêmeo lá do outro lado do mundo e enfrenta a vida de mão dada com a mãe. O superpoder da princesa Satara são os beijos repenicados na cara e os abraços gigantes. E o reino encantado da princesa Satara não devia ser só o parque, mas o mundo inteiro. Porque se o mundo fosse justo, esta princesa devia poder chegar onde e ser quem ela quisesse. E esta história é de um dia 23 de junho de 2019, um domingo, passado em Atenas, na altura em que eu estava a fazer voluntariado na JRS Atenas, e que trabalhámos com migrantes e com refugiados. Portanto, é uma história real. Esta é a foto desse dia, esta é a Satara, com a sua trotinete, e o Chris, e o dia em que fomos ao parque. E acho que faz muito sentido começar a falar convosco, começando com esta história, para nos relembrar que estes números que nós ouvimos muitas vezes falar são pessoas muito reais. E a Satara é real, e a mãe dela, a Miriam, é real, e o irmão gêmeo dela e o pai que ficaram no Afeganistão são reais. E no meio destes processos todos e destas leis todas e destas coisas horríveis que vemos, ela tem a trotinete e vai brincar ao parque ao domingo.
E foi esta história que me trouxe a mim e muitas outras pessoas da Miru que estiveram em Atenas, que estiveram em Lesbos, que estiveram em Angola, no México, no Camboja, e que sentiram muito esta necessidade de perceber que há histórias destas espalhadas por todo o mundo, mas também há muitas histórias aqui em Portugal e por isso a Miru tenta trazer um bocadinho esta ideia de um mundo de muitos mundos em casa. E como é que o faz? A nossa missão às vezes parece um bocadinho abstrata, mas fala de construir comunidades através do diálogo e da proximidade. E damos muito foco a este através do diálogo e da proximidade, porque achamos que faz muito sentido o meio ou a forma como fazemos as coisas. Então este diálogo e a proximidade estão presentes na forma como colaboramos com outras pessoas, na forma como trabalhamos todos os dias no nosso escritório, na forma como depois trabalhamos no terreno com comunidades que já existem ou tentando construir pontes para comunidades que queremos construir. E por isso é que diz construir comunidades assim numa forma um bocadinho abstrata, porque acreditamos que comunidades podem ser muitas coisas, não é? E que não devemos definir comunidades e definir os grupos de pessoas que estão perante as comunidades sobre o risco de lhes dar ali alguns mais importância que outros. E para isso temos então estes objetivos, o objetivo de ser testemunho, que passa muito por contar-vos esta história, como vos contei hoje, mas também pela maneira como trabalhamos, esta ideia de diálogo e proximidade tem de estar presente na forma como estamos e como fazemos as nossas coisas, e não só nas coisas em que fazemos. A ideia de cultivar a diversidade, por isso não acreditamos muito nesta ideia de uma massa homogénea, temos muitas coisas em comum, a humanidade comum, somos pessoas, mas depois há imensas coisas que nos distinguem e elas devem ser cultivadas, não é? E devemos aprender a ter respeito por esta diversidade e apreciá-la. Para então prepararmos um futuro, e às vezes nós estamos um bocado assustados com o futuro que vemos, não é? E olhamos e não nos identificamos imenso e não sabemos muito bem o que fazer, e na Miru acreditamos que podemos começar a preparar o futuro. Podemos começar a preparar o futuro nas comunidades rurais, aqui, nas escolas, para então gerar esta transformação social que queremos que aconteça e muito com esta ideia de promover o acolhimento, não numa ideia unilateral, estão a ver, de alguém que acolhe, alguém que é acolhido, mas promover um acolhimento permanente, em que eu que estou a acolher, às tantas sou a pessoa que é acolhida e a pessoa que estava a ser acolhida é quem me acolhe. Acreditamos muito nestes valores, nos valores de colaboração, faz-nos mesmo muito sentido, achamos que estes problemas que tentamos de alguma forma resolver são muito complexos e que por isso era de grande presunção acreditar que os íamos resolver sozinhos, então achamos que faz muito sentido colaborar com parceiros, com as pessoas que se chegam perto de nós. Acreditamos muito nesta ideia de aceitação e de respeito, por isso olhamos para todas as pessoas com quem trabalhamos como pessoas e não como alguém que vamos ajudar ou alguém que trabalha connosco. Achamos que faz muito sentido continuar a olhar para elas com todas as dimensões de pessoa que as caracteriza. E depois esta ideia de testemunho que já vos falei e de autenticidade, por isso assim de alguma coerência daquilo que nós falamos e depois daquilo que vivemos e daquilo que mostramos. E trabalhamos sempre nesta ideia de 3 eixos, portanto, a nossa intervenção só é completa se antes existe uma sensibilização, por isso as pessoas sabem do que nós estamos a falar e estão alerta para o problema, se existe educação para vários tópicos, no nosso caso nós falamos muito sobre direitos humanos, para depois então existir uma intervenção completa em que às tantas a comunidade em que estamos a intervir já é ela que intervém. Pronto, e falando-vos assim da Miru, acho que faz sentido falar-vos daquilo em que estamos a trabalhar mais, sendo isto uma organização que quer criar comunidades, preparar o futuro, promover o acolhimento, acho que não conseguíamos ficar indiferentes e tendo vindo nós dos pontos que viemos, não conseguíamos deixar de olhar para a crise migratória que nos últimos anos temos visto acontecer na Europa,
e para os quais às vezes tentamos focar-nos mais na Europa em vez de focarmos nas pessoas que chegam. E por isso queria-vos falar um bocadinho sobre isto, sobre quem são estas pessoas que migram, este people on the move. Nós às vezes focamos-nos muito no que são, não é? Quantos são, o que é que fazem, o que não fazem, porque é que vieram, e esquecemos-nos de quem são estas pessoas, que histórias têm, o que é que podem trazer e o que é que sentem. Para vos falar um bocadinho sobre isto, e depois eu vou focar-me mais na zona da Grécia, trouxe-vos um mapa para vos mostrar que neste momento, existem várias rotas migratórias a acontecer na Europa, não é? Vocês veem aqui estes países a azul, portanto, as pessoas que vêm de Camarões, Algéria, Marrocos, que tentam entrar na Europa aqui pela Espanha e agora um bocadinho também através de Portugal, já vamos ouvindo algumas notícias, também porque existe aqui algum território espanhol, e, portanto elas tentam entrar no continente europeu através da Espanha. Depois existem aqui a Eritreia, a Nigéria, Mali, Senegal, que tentam entrar através da Itália, e países passam aqui pela Líbia, que também é um bocadinho conhecida pelas violações dos direitos humanos e pela maneira como trata os migrantes durante esta travessia. E depois o caso mais conhecido da Grécia, em que as pessoas entram aqui maioritariamente do Irão, do Iraque, do Afeganistão também, e da Síria, que depois entram pela Turquia, por terra, ou então pelo mar Mediterrâneo, para a Grécia. Queria-vos contar um bocadinho esta história da crise migratória que nós vimos acontecer assim mais em 2015 e que depois, mais ou menos, tem estado sempre nas notícias com alguns desenvolvimentos. No fundo, começa um bocadinho com a Primavera Árabe e depois, em consequência da Primavera Árabe, com vários países do Norte e do Médio Oriente a tentarem derrubar regimes ditatoriais. Isso aconteceu também na Síria, sendo que na Síria existiam vários grupos independentistas que já existiam e que começaram esta luta contra o regime e houve uma ofensiva militar por parte do regime que se transforma nesta guerra, que depois ainda tem uma agravante do Daesh, que andava ali pelo Iraque e que se vem aproveitar desta situação mais caótica. E está a guerra na Síria, que nós vimos bastante documentada nas notícias, e que originou a fuga de milhares de pessoas que tentam ir pela Turquia para chegar à Europa. Nessa altura cria-se ali quase um corredor humanitário informal, portanto já em 2015, através da Rota dos Balcãs, que fazia com que as pessoas que fossem pela Turquia chegassem à Europa. O problema é que depois surgiram aqui alguns países com uma campanha contra refugiados, muito esta a Hungria, com o fecho das fronteiras. Depois sucedeu a vários fechos de fronteiras, que em setembro de 2015, acho que todos estamos recordados do Alan Kurdi e daquela criança que surge no mar Mediterrâneo, morta, e que dá a costa na praia e que levou a que toda a Europa se sensibilizasse, e muito aqui em Portugal também. Há uma tentativa da União Europeia com um programa de recolocação que fazia com que as pessoas pudessem, havia uma espécie de cotas por país para acolher e dar início ao processo de asilo, que não funcionou super bem. Para vocês terem uma noção, Portugal esperava-se que acolhesse 10 mil pessoas e acolheu cerca de 1.200. Entretanto, o programa de recolocação acabou. Há um acordo da União Europeia com a Turquia para tentar quebrar ali o fluxo de migrantes. Portanto, a Turquia serve ali quase como um estado tampão para tentar controlar as chegadas na Grécia, e depois com o fecho de todas as fronteiras e do espaço Schengen, dá-se aquilo que nós intitulamos de a espera. Portanto, há um acumular de pessoas na Grécia, em vários pontos, estas ilhas, principalmente Lesbos e Samos, mas também aqui o continente em Atenas, e um acumular de pessoas que estão à espera do desenvolvimento do seu processo de asilo. E esta espera depois traz aqui algumas consequências e uma mudança de postura na União Europeia, em alguns países da União Europeia. Criminalização da ajuda humanitária, e de certeza que vocês ouviram falar sobre
os barcos os barcos de resgate no mar Mediterrâneo, que às tantas eram acusados de apoio à imigração ilegal. Muitos destes problemas na fronteira turco-grega, daquilo que eu vos falei, do acordo com a Turquia, de a Turquia tentar entrar na União Europeia e fazer aqui alguma pressão, e de haver aqui alguma violência na fronteira. Muito em março deste ano ouvimos muito falar sobre isso, uma falta de resposta ao sistema asilo grego. Para vocês terem uma noção, na altura em que eu estive na Grécia, portanto em maio, junho de 2019, as pessoas que estavam a chegar a Mória, a Lesbos, uma das ilhas gregas, que pediam asilo, tinham a sua primeira entrevista marcada para 2021. Por isso, 2 anos depois é que teriam a primeira entrevista e se começava o processo, por assim dizer, de perceber se teriam acesso ao estatuto de refugiado ou não. E muito um problema de nós não acompanhados. Eu vou falar sobre isso um bocadinho mais à frente, mas para terem uma noção, uma altura em que existiam 1049, uma altura em 2019, portanto, este ano, o ano passado, que existiam 1049 nós não acompanhados no campo de refugiados de Mória, em Lesbos, com condições super precárias e claramente a não ter o acompanhamento que deviam ter por parte das pessoas que cá estão. Falar-vos aqui de alguns números. Vocês verem, em 2019 existiram 1885 pessoas a morrer no mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é neste momento a fronteira mais mortífera do mundo. Esse número em 2020 é de 621 pessoas. E em 2019 chegaram 103.919 pessoas à Europa por mar, para Itália, Espanha, Malta e Grécia. E em 2020 50.170 pessoas. Sim, estas diferenças de 2019 para 2020 podem-se dever um bocadinho à pandemia, não é? E a este medo que o Covid trouxe e que trouxe a todas as partes do mundo, mas também aquilo que eu vos falava há bocado, da postura da União Europeia e da Europa perante estas pessoas migrantes e refugiadas que chegam. Muito estes pushbacks, para vocês verem, isto é um exemplo de junho deste ano. O Alarm Phone é uma espécie de linha telefónica para pessoas que estão em desespero no mar e que ligam, e neste dia eles receberam o alerta de um barco que tinha 32 pessoas no mar Mediterrâneo, 32 pessoas, 11 delas mulheres, 11 crianças, tinha uma mulher grávida, algumas estavam magoadas e feridas, mas este barco só foi resgatado 15 horas depois. Portanto, desde que o barco deu o alerta e o Alarm Phone contactou as guardas costeiras para perceber quem é que poderia resgatar o barco, passaram 15 horas até que eles fossem resgatados. E este não é o único relato, existem vários relatos também de expulsão das pessoas de território grego antes do processo de asilo ter terminado, sem que elas se apercebessem. E mesmo depois aqui algumas pessoas não identificadas que foram acusadas de danificar os barcos e de impedir que eles chegassem à costa, um bocadinho associada a movimentos de extrema-direita gregos, mas sem nunca ter muito identificado. Neste momento, existem 121.400 pessoas migrantes e refugiadas na Grécia, sendo que 25.400 estão nas ilhas gregas e 96.000 pessoas estão no continente. E eu ia-vos falar um bocadinho das condições de Mória e também do que a pandemia trouxe a este campo. Mória é o campo de refugiados localizado em Lesbos, tem capacidade para cerca de 3.100 pessoas e neste momento alberga 19, neste momento não, mas em setembro, a início de setembro, albergava 19.040 pessoas. Se vocês virem esta zona mais central, é a zona oficial do campo, e depois tudo o resto é campo informal, eles chamam-lhe jungle, porque as pessoas já não têm espaço aqui na zona formal e, portanto, vão chegando e vão se dispondo por aqui.
As condições do campo são mesmo muito precárias. O campo tinha 1049 menores não acompanhados. Para vocês terem uma noção, havia uma torneira para cada 1300 pessoas. Famílias de 5 e 6 pessoas a viver em áreas de 3 metros quadrados. E os relatos de violência física e psicológica são mesmo muito, muito recorrentes, de mulheres que usavam fralda porque não queriam ir à casa de banho à meia da noite com medo de violações, menores não acompanhados a tentar o suicídio e a automutilação. Acho que é mesmo importante perceber que estas pessoas já vêm com uma bagagem emocional muito pesada, vêm com uma viagem muito em cima delas, muito pesada, de muitas promessas que lhe fizeram que até agora não foram cumpridas. E depois chegam aqui à Europa e sentem que chegaram à Terra Prometida, que agora é que podem descansar. E são recebidas neste campo, que tem muito poucas condições. Há muitas pessoas por metro quadrado, pessoas que sofreram exatamente os mesmos traumas que elas, e portanto as situações de tensão e de violência no campo eram muito comuns. Desde fevereiro que se falava sobre o perigo e que as ONGs alertavam para o perigo de um surto no campo de Moria, precisamente por causa das condições que eu vos estava a falar, não é? Um surto de Covid no campo. A 2 de setembro existiu o primeiro caso e 7 dias depois já existiam 35 casos. E, portanto, a 9 de setembro, numa altura em que eles estavam a tentar isolar estes 35 casos, as tensões cresceram mesmo muito e houve um incêndio, seguido depois de vários outros incêndios, que fez com que o campo ardesse quase todo e levou a que cerca de 13.000 pessoas tivessem de fugir com o pouco que tinham, que é quase nada, como vocês devem calcular, mas era o pouco que tinham construído naquele tempo de espera. A polícia bloqueou as ruas, porque eles tentaram chegar à cidade mais próxima, a Mitilene. A polícia bloqueou as ruas, por isso aconteceu muito isto, as ruas estarem para impedir, bloqueou as ruas para impedir que eles chegassem à cidade e, portanto, as pessoas iam dormindo aqui nas ruas, iam dormindo em parques de estacionamento do Lidl, existem muitas fotos disso. As tensões cresceram muito, houve alguns protestos por toda a Europa, mas também por parte destes migrantes e refugiados, a implorar que não se criasse um novo campo, uma nova Moria, mas a verdade é que dias mais tarde foi criado um novo campo, que é este. Não se deixem enganar por este aspecto limpinho das tendas brancas. O campo tem mesmo muito más condições, por isso neste momento alberga quase 12.000, 13.000 pessoas. Tem uma área para pessoas que estejam infectadas com Covid, que está bloqueada com arame farpado à volta e que tem ainda menos condições do que o campo. O campo tem 45 casas de banho para 12.000 pessoas, não há uma distribuição regular de comida, não há cobertores, não há chuveiros, as pessoas para tomar banho têm de encher, estão 1h30 à espera para encher a garrafa de água, uma garrafa de 1,5 litro, depois vão ao mar tomar banho e usam a água doce para tirar o sal. Esta última semana choveu e as condições deste campo novo são estas que vocês veem aqui. Neste momento, os casos de Covid aumentaram bastante. E eu queria terminar esta segunda parte a mostrar-vos esta foto, relembrar-vos um bocadinho também a história da Satara do início, de dizer, não é, que mesmo ali no meio de Moria, no meio daquelas condições, esta foto é de quando o campo ardeu e as pessoas viviam na rua. Ainda há crianças a brincar e a tentar ser crianças. E falar-vos então, fazer a ponte depois um bocadinho para o projeto que nós temos cá em Portugal e porque é que ele surge. Podemos correr aqui o risco de eu contar-vos esta história, vocês ficarem aqui um bocadinho impressionados com as condições de Moria, não perceberem exatamente como é que pode acontecer na Europa uma coisa destas e depois seguirmos a nossa vida, não é? E voltarmos ao nosso dia-a-dia normal.
ficamos ali impressionados um bocadinho e depois avançamos. E acho que então se calhar aí não vale muito a pena. Vale a pena se nós ouvimos esta história e se ouvimos o que é que se passa aqui em território europeu, território que é nosso, e não concordamos e nos implicamos com estas pessoas que têm nomes, que têm coisas que gostam muito, músicas preferidas, têm hobbies, não concordamos e tomamos aqui alguma posição. E na Miru foi isso que nos apercebemos. E apercebemos que é mesmo preciso tirar estas pessoas daqui. Há imensa gente na Grécia acumulada, mas isso implica que o nosso país tem de estar pronto para receber, porque senão podemos correr o risco de criar mini-mórias noutros sítios e não faz muito sentido. E então o Miru Aproxima surge como um complemento ao modelo de acolhimento que existe em Portugal e com este objetivo de construir relações de proximidade entre famílias migrantes e refugiadas, voluntários locais e depois as comunidades que acolhem. Partimos então disto, que é entre 2015 e 2017, como eu vos disse, houve 1.520 pessoas refugiadas que chegaram a Portugal, mas até ao início de 2018 quase metade, 689 pessoas, tinham abandonado o país. E o modelo de acolhimento tinha muito este formato de entidade de acolhimento que garante um apoio técnico às famílias. Este apoio técnico passa por alojamento, alimentação e vestuário, apoio no acesso à saúde, no acesso à educação, na aprendizagem da língua, na integração na integração laboral, que são todos muito necessários, mas pedia-vos que pensassem, no vosso caso, se vocês estivessem num país novo, fossem trabalhar para um país novo, isto eram tudo coisas que vocês precisavam, mas que se calhar não ia chegar, porque às tantas vocês não trabalhavam naquele dia, porque é fim de semana, e o que queriam muito era ter alguém que fosse convosco à praia. E de facto é isto, aquilo que nós identificamos um bocado como problema é o isolamento social de famílias refugiadas, migrantes e requerentes de asilo que são acolhidas em comunidades locais. E então, um bocadinho com base na experiência de uma das pessoas da Miru, a Isabel, que em 2016 a sua comunidade acolheu uma família e depois houve todo um envolvimento do grupo de jovens para fazer isto mesmo, não é? Para ajudar no que fosse preciso, que passava muito por ir com a pessoa, ficar com os miúdos para que a Safa fosse às compras, ou ficar com os miúdos para que ela pudesse ir à mesquita rezar. Partindo um bocadinho daí, nós criamos o Miru Aproxima. E eu tenho um vídeo para vocês descansarem um bocadinho da minha voz, para vos mostrar. Na Miru acreditamos que todos temos o direito a um lugar onde pertencemos. Seja qual for a nossa história, todos merecemos um lugar onde podemos ser a melhor versão de nós próprios. Em Portugal, olhamos para as famílias migrantes, refugiadas e requerentes de asilo, que depois de deixarem tudo para trás, vivem muitas vezes isoladas de outras famílias culturalmente próximas e das pessoas locais dos territórios onde vivem. A partir da nossa experiência de acolhimento em Portugal e na Grécia, de pessoas nesta situação de vulnerabilidade, construímos o projeto Miru Aproxima. Desenvolvemos comunidades que combatem o isolamento social destas famílias e potenciam a própria transformação comunitária através do seu acolhimento. Capacitamos e orientamos voluntários para a metodologia Aproxima, tornando os construtores de genuínos laços de afeto, pertença e confiança. Através desta metodologia, os voluntários constituem equipas de proximidade, que acompanham famílias com visitas semanais, sendo responsáveis pela sua orientação cultural, por encontros de lazer e convívio e pela promoção do envolvimento e sensibilização comunitárias. Pelo diálogo e pela proximidade, queremos abrir caminhos juntos para um futuro com lugar para todos. Então, no fundo, o Aproxima surge disto, não é? Nós tínhamos as famílias com apoio das entidades de acolhimento e aquilo que o Miru Aproxima, que os voluntários da Miru vêm trazer, é estas relações de proximidade para que haja aqui uma ligação com a comunidade e para que a integração seja o mais completa possível. E reparem que as famílias não estão no centro do círculo e para nós isso é importante e foi propositado porque acreditamos nisto, em famílias autónomas, famílias com poder de decisão,
que fazem parte do seu processo de acolhimento e que por isso depois fazem parte da comunidade e por isso elas não são o centro da comunidade, são parte integrante da comunidade. A quem é que isto se destina? Famílias, portanto, nós neste momento o projeto destina-se a famílias de migrantes e refugiados, pessoas beneficiárias de proteção internacional, requerentes de asilo ou migrantes que tenham dificuldades de inclusão e que estejam isoladas. Tem 3 eixos: o eixo das equipas de proximidade, dos eventos na comunidade e da sensibilização. O eixo das equipas de proximidade conta com 4 a 5 voluntários por equipa, que são recrutados e capacitados por nós. Já devem ter visto alguns recrutamentos e se forem à nossa página vão vendo recrutamentos pontuais para estas equipas. E elas vão acompanhar a família ao longo de 8 meses. E, portanto, o número de visitas por semana vai reduzindo ao longo da visita, porque acreditamos que a família está mais autónoma, mas é sempre muito volátil. E estas visitas consistem em ir à praia, jantarem todos juntos, fazerem um jogo qualquer, andarem de bicicleta, alguém precisa de ir ao safe, vocês não vão ajudar a tratar das coisas, mas vão com a pessoa. E depois tem esta ideia de passeios locais para mostrar a cidade ou um passeio noutra cidade da região. No fundo, a ideia é que esta equipa de proximidade seja um bocadinho os amigos desta família. O segundo eixo, que agora tem sido um bocadinho reformulado por causa do Covid, pressupõe estes convívios com a comunidade e os voluntários que são promovidos pela família. Ainda assim, por exemplo, nós agora, no mês passado, acho que foi há 2 meses, fizemos uma mini festa por causa do Eid, que é uma festa muçulmana, em que a Safa nos ensinou a fazer bolachas sírias e nos explicou o contexto da festa. O objetivo era que estivesse toda a comunidade presente, que não foi, como é óbvio, possível. E esta ideia de sensibilização, que vem um bocadinho ao início do que eu vos falava, não é? E a ideia é sensibilizar a comunidade, sendo estudantes, grupos informais jovens, agentes comunitários, sobre estas temáticas de direitos humanos, cidadania, interculturalidade. No fundo, a ideia de que sensibilizarmos, por exemplo, o técnico do IFP ou o senhor do talho para o facto de esta pessoa muçulmana não come carne de porco e ele perceber porquê e por isso estar preparado para o acolhimento de famílias de migrantes e refugiados. O impacto esperado então é este, não é? Por um lado, famílias autónomas incluídas e ativas, mas por outro também temos voluntários locais que estão comprometidos e que acreditam mesmo naquilo que fizeram e que querem continuar a fazê-lo, e comunidades sensibilizadas e ativas que, porque presenciaram e fizeram parte de um acolhimento que funcionou, são cada vez mais autónomas no acolhimento e querem continuar a fazê-lo. O nosso primeiro ciclo de projeto começou em julho. Tínhamos 3 equipas a acompanhar 3 famílias. A equipa do Porto, que acompanha 2 famílias indianas, a equipa de Gaia aqui, que acompanha uma família, uma mãe e 3 filhos que vêm da Síria, e a equipa de Braga, que acompanha uma família assim muito grande, porque tem 4 filhos, vinda do Iraque. E temos aqui alguns testemunhos da família Issa, que é a família de Braga, que diz: não esqueceremos, não é? O aperto de mão na despedida em que o Khalid diz: estou em Portugal há 1 ano e não tenho um amigo. E nós respondemos: agora tens 5. Isto é uma memória de visita, da primeira visita que eles fizeram. E é muito engraçado agora olhar para esta segunda que diz: foi uma noite mágica de partilha e alegria, comemos, brindamos, conversamos e dançamos. Foi maravilhoso ver a alegria da família nessa noite de festa, em especial a alegria da Manar por ter a casa cheia e a alegria do Khalid a chamar-nos a todos de família portuguesa. E nós vamos vendo testemunhos destes. Um conhecido nosso que no outro dia foi a Braga e encontrou uma senhora iraquiana, que era a Manar, e que lhe disse que conhecia a Miru e que os voluntários da Miru eram a família portuguesa e a família que ela tinha cá. E estes pequenos testemunhos vão-nos mostrando que se calhar este projeto faz sentido e que está mesmo a funcionar, com todos os desafios que traz, por ser uma coisa constante e no terreno e por lidar com pessoas, mas por ser real é que também faz mais sentido.
E queria terminar para vos dizer que falei um bocadinho sobre isto, falei sobre a Miru, mostrei-vos um bocadinho o que acontecia, o que está a acontecer na Grécia e também aquilo que estamos a tentar que aconteça aqui em Portugal, para isto, não é? Para podermos abrir caminho para um futuro em que todos pertencemos, mas dizer-vos que está também nas vossas mãos definirem que futuro e perante esse futuro que escolhem, a que querem pertencer, então acho que depois podemos de facto abrir caminho. Obrigada. Muito obrigada, Mariana. A sessão foi muito boa, acho que foi muito elucidativa. Vamos agora abrir a sessão das dúvidas, portanto, quem quiser falar, força. Olá, não sei se posso falar assim e colocar a pergunta desta maneira. Então, Força. eu queria fazer uma pergunta, porque deu-me a perceber que o projeto Miru tem 3 grandes comunidades, certo? Assim, um bocadinho mais localizadas, no Porto, em Braga e em Gaia. Agora com a situação dos refugiados desacompanhados, dos adolescentes que estão a chegar a Portugal, eu ia perguntar se vocês até têm perspectivas de abrir mais comunidades, ou se têm assim, algum feedback. Sim, foi uma ótima pergunta, obrigada, Joana. Então, nós estamos mais no norte, estas 3 famílias que estamos a acompanhar vão se seguir de mais 3, para voluntários que nós já capacitamos, estamos só aqui a arrancar, 2 em Viana de Castelo e mais uma em Braga, mas até agora o projeto está muito direcionado para famílias, e os menores não acompanhados vêm num contexto um bocadinho diferente, mas nós temos estado em contacto e, portanto, mais nesta região norte, até no futuro se calhar poderíamos colaborar e fazer isto de uma forma diferente, porque a idade é diferente, não há o contexto familiar, não é? Por isso se calhar as equipas, como estão estruturadas, não fariam muito sentido, mas acho que no futuro poderíamos colaborar mais na parte norte, assim a nível nacional, no início ainda temos aqui um bocadinho de medo que isto se perca e portanto queremos avançar a passo e passo, mas sim, e estamos muito atentos a parte dos menores não acompanhados, estamos acompanhados assim, nós estamos acompanhados com muito interesse. Bom, obrigada. Olá, Mariana. Olá. Obrigada, foi muito elucidativo. Eu tive a oportunidade de contactar com refugiados em Angola, refugiados da República Democrática do Congo, e ia-te perguntar qual é que sentem vocês que seja o maior entrave a nível de proximidade com eles, porque eu senti muito que eles eram pessoas muito gratas e muito fáceis de chegar lá. Qualquer coisa, eles ficam muito, muito agradecidos mas nós tínhamos um entrave muito grande na língua, porque a maior parte das pessoas falava francês. Vocês sentem, qual é o entrave maior que vocês sentem cá em Portugal? Olha, acho que, pronto, como isto é um projeto de longa duração, são 8 meses, não é? Acho que os entraves vão mudando. Claro que o entrave da língua numa fase inicial é muito um choque para as nossas equipas. Nós temos a sorte de, pronto, alguns deles já dominaram um bocadinho o português, mas, por exemplo, a família de Gaia, a mãe, não falava nem português nem inglês. Portanto, ela só falava árabe e nenhum dos nossos voluntários, infelizmente, falava árabe. E, portanto, eles dominam muito pelo Google Tradutor e temos a sorte de ter a Safa a ajudar-nos, que é a nossa mediadora cultural, a ajudar-nos com o árabe de vez em quando. Se essa parte da língua nós vamos tentando gerir, mas às vezes os problemas que o entrave da língua trazem, não é? De má comunicação, são mais complicados. Depois acho que às vezes é um bocadinho a frustração, sabes? Ao longo do tempo, as coisas não irem surgindo com a naturalidade que a família gostava que surgisse, não é? O emprego não surgiu logo, o emprego não é bem aquilo que eu queria. Às tantas, o nosso processo, eles durante 15 meses têm apoio monetário, não é? Mas depois pressupõe-se que haja uma autonomização, que eles consigam uma família autónoma. Pronto, e depois é o drama, não é? De como é que vamos pagar a renda da casa. Isto vai afetando a disposição da família para ir passear, não é? Pronto, e os nossos voluntários têm esta responsabilidade
e também, assim, a grande responsabilidade de poder acompanhá-los e de conseguir gerir estas mudanças às vezes são muito felizes por estar cá e outras vezes queriam que as coisas fossem um bocadinho diferentes. Mas acho que faz diferença terem alguém com quem estar, não estarem a atravessar isto sozinhos. Sim, sem dúvida. Eu acho que os contextos são muito diferentes e por isso as expectativas das famílias do que estás a falar é muito diferente, porque eles sabem que estão na Europa e que podem contar com mais do que as pessoas com quem eu contactei. Mas essa última parte que disseste eu também senti. Sim. Que o apoio faz toda a diferença. Mesmo lá eu sentia que a atenção que damos, o facto de reconhecermos as pessoas, é porque às vezes são um bocado marginalizados, como já disseste, em todo o lado, e eu acho que o facto de os reconhecermos e nos importarmos tem muito impacto. Sim, e é muito esta ideia de quando nós temos um dia muito mau no trabalho ou na faculdade, quando chegamos a casa, queremos alguém com quem falar, não é? Eu não estou à espera que os meus pais vão ao reitor reclamar daquela aula do exame em que eu tive má nota, ou não estou à espera que os meus pais vão bater no meu chefe, mas quero que eles me ouçam na mesma e que eu descarregue ali um bocado. E quando eu estou muito feliz, também o que vou fazer, e a primeira coisa que quero fazer é partilhar isso com alguém. E, portanto, esta ideia de que de repente, tenho aqui 5 amigos ou 5 pessoas que são a minha família, com quem eu posso partilhar o que for bom e o que for mau, mesmo que eu saiba que eles não vão conseguir resolver muito a nível técnico, ajuda muito a termos alguém com quem falar. Obrigada. Obrigada. Tenho uma dúvida, Mariana. As entidades acolhedoras é que vos sinalizam as famílias ou é de outra maneira? Sim, é um bocadinho, vai dependendo sempre um bocadinho, mas pressuponho no início que nós estabelecemos uma parceria, não é? Por exemplo, nós temos parceria com o CLIB, o Colégio de Ilusão Internacional de Braga, e o CLIB sinaliza-nos famílias, diz-nos, olha, chegou-me esta família, de facto está num contexto de maior isolamento e acho que o aproximo era ótimo para ela. E nós tentamos arranjar uma equipa que faça sentido para aquela família, em número, nas pessoas que tem, nas idades e assim, e começa o acompanhamento. Em Viena, é a Câmara Municipal de Viena do Castelo que nos sinaliza as famílias. Por isso, sim, mas há sempre uma parceria inicial que nós estabelecemos com as entidades de acolhimento. Ok, obrigada. Eu tenho uma questão. Desculpem, estou a tentar. Pronto, que é esta questão de acompanhar e de estar lá alguém, efetivamente, eu também sinto, eu conheço uma pessoa que veio da Venezuela e está cá sozinha e sente muito esta questão de estar sozinha quando acontece alguma coisa má, não é? E que não tem com quem partilhar essas questões e mesmo quando não está a trabalhar não tem com quem não tem, quando não está a trabalhar também não tem com quem estar. A dúvida era, por exemplo, este projeto, as famílias são sinalizadas. Quando o projeto tiver uma visibilidade em que se alguém se dirigir diretamente ao projeto, mas a pessoa não se enquadrar no projeto, digamos assim, se há alguma forma ou outros projetos que os possam ajudar, se tens algum conhecimento de algum projeto assim. Sim, André, imagina, para nós não precisa, a família pode não ser sinalizada para a entidade, mas tem de existir uma entidade. Imagina que esta pessoa até chegava à nossa beira e falava connosco e dizia que fazia muito sentido ser inserida no projeto. Ela teria de ter a entidade que lhe garantisse o apoio técnico que nós não conseguimos garantir, porque senão havia aquele desequilíbrio inicial que eu vos mostrei, mas para o outro lado. Agora, e neste momento estamos com famílias. No futuro até podemos ter pessoas sozinhas, ou como eu estava a dizer há bocado à Joana, que poderia ser mais para os menores. O que nós tentaríamos fazer, e sem dúvida, era não deixar a pessoa sem resposta e reencaminhá-la para algum projeto que achássemos adequado a ela, e aí teríamos que fazer uma procura um bocadinho mais personalizada. Mas conheces algum projeto que tenha este intuito, ou seja, porque eu acho que era como estavas a dizer ao bocado, que
Nós, quando pensamos numa pessoa que vem para cá, pensamos sempre saúde, trabalho, alimentação, alojamento, que efetivamente é muito necessário, e descuramos muito esta questão do contacto social e do enquadramento na comunidade. Conheces outros projetos que tenham esta visão, sem ser o Miru? Exatamente esta visão, não é? Por isso é que depois nós criamos. Mas há alguns projetos que fazem de outra forma, sei lá, por exemplo, o SPIC faz isto através da língua, foca-se muito na língua portuguesa, mas depois, como tem um regime ali de buddies, também promove relações pessoais. A diferença acho que é que nós focamos nas relações pessoais, para nós isso é o mais importante do projeto, percebem? E tudo o resto vem por acréscimo. Portanto, se nos intermédios ela até aprendeu português, ótimo, mas o objetivo é a relação que se vai construindo. Mas assim, de cor, existem vários projetos com os quais nós temos parceria, várias associações, o Comparte, que está mais em Lisboa, o SPIC, mas nenhum deles faz exatamente o que nós fazemos. Fazem outras coisas e por isso é que nós temos parceria. Sim. Obrigada. Obrigada. Eu também tenho uma dúvida. Então, a minha dúvida é mais com a parte do recrutamento. Vocês fazem recrutamento anual ou têm várias Não, fases de recrutamento? Nós vamos tendo recrutamentos, no fundo, um bocadinho à medida das necessidades. Nós abrimos recrutamento em março, esse recrutamento estendeu-se muito pelas razões todas que vocês já sabem, não é? Pandemia, cenas. Agora tivemos recrutamento em setembro, possivelmente teremos recrutamento em janeiro, quem sabe um bocadinho mais cedo. As localizações dependem também sempre das famílias que nos são sinalizadas, por isso, no primeiro recrutamento, recrutamos para Porto e para Braga, desta vez foi só para Braga e Viena, em janeiro ainda não sabemos muito bem, mas vamos tendo recrutamentos pontuais e vamos sempre divulgando na nossa página, na Miru Abrir Caminho, por isso também podem estar atentos. Ok, obrigada. E em termos de pré-requisitos e mesmo disponibilidade para ser voluntário da Miru, o que é que tu consideras importante? Pré-requisitos acho que são muito variáveis. A nível de disponibilidade, tem que ter mais de 18 anos, essas coisas, não é? Mas a nível de disponibilidade, eu mostrei-vos um bocadinho no PowerPoint, não sei se perceberam das visitas, que na primeira semana tem 3 visitas por semana, na segunda depois aquilo vai diminuindo. Nós vamos falando de um indicador de 3 horas semanais, mas depois já tivemos a falar com os voluntários que estão no terreno e eles dizem que é mesmo que não é exatamente 3 horas semanais, e quando falamos disso pode condicionar um bocadinho. O que é que eu diria que é a disponibilidade? É a disponibilidade de ser amigo de alguém. Portanto, implica estar no fundo um bocadinho permanentemente disponível para ouvir a pessoa e para estar com, não é? Se ela precisa de nós, de atender o telefone, mas também depois de gerir as nossas coisas e dizer, olha, nesse dia não me dá jeito, então e amanhã? Também de perceber que a família não está permanentemente disponível, porque alguns trabalham, porque os miúdos têm escola, e também de que não estás sozinha a fazer as visitas, tens uma equipa toda, e não se quer que a equipa esteja em todas as visitas, os 5 elementos, por isso depois também vais gerindo. Por isso aquilo que nós dizemos é 3 horas semanais, mas acho que esta explicação mais completa se calhar faz mais sentido. Sim, obrigada. E a formação, só mesmo para terminar, qual é que é o período de formação? Nós depois, há uma pré-seleção, nós fazemos um fim de semana com os pré-selecionados, que é um fim de semana de formação, falamos um bocadinho daquilo que eu vos falei sobre a Grécia e assim, mas depois mais sobre o que é que são migrantes, o que é que são refugiados, o que é que são requerentes de asilo, fazemos dinâmicas, pronto, muitas coisas, e depois após essa formação existe a seleção final e a formação das equipas. Pronto, e a partir daí é muito mais autónomo, há um planeamento do que é que vai ser a primeira visita, mas depois há um acompanhamento da Miru, mas não há momentos de formação definidos, portanto há pontos de situação com a equipa da Miru. Ok, obrigada, Mariana. Obrigada. Eu também tinha uma pergunta para fazer, mais relativamente, mostraste num slide que penso que o ano passado ou até agora metade dos refugiados que tinham chegado a Portugal tinham saído, desaparecido, não sei. Saíram do país. Sim, saíram do país, e a minha pergunta era porque é que achas que
que isso acontece, ou quais é que são os motivos que isso acontece, sim, e se achas isso legítimo e de que forma pode ser ingrato para quem tem todo o trabalho aqui, mas ao mesmo tempo, de certa forma, não podemos estar a restringir o movimento de pessoas, não é? Ok, boa. É uma boa pergunta. Algumas, na verdade. Obrigada, João. Então, primeiro, porque é que eles saem? Acho que os motivos são muitos. Pode ter a ver com uma diferença de expectativas, não é? Aquilo que me prometeram para que eu viesse para cá não ser exatamente aquilo que eu queria. Muitas vezes tem a ver com o facto de não haver uma comunidade instalada cá. Ou seja, em vários países da Europa já existem comunidades de afegãos e comunidades de sírios, e em Portugal isso não existe tanto. E tal como nós, por exemplo, quando emigramos para a França, procuramos as comunidades portuguesas, estes migrantes têm esta necessidade de uma comunidade da sua nacionalidade e por isso tendem a ir para países onde estão pessoas que eles conhecem. Portanto, o meu primo está na Alemanha e eu queria mesmo muito ir para a Alemanha. Pode ter a ver com isto, pode ter a ver com o facto de não conseguirem recriar raízes cá, pode ter a ver com o facto de não poderem aprender português. O que o Aproxima acredita, ou o Camilo acredita, é que falta muito estas relações humanas que podiam fazer com que as pessoas ficassem mais. Mas eu acho, e agora aqui uma opinião um bocadinho mais pessoal, acho que existem imensos motivos para uma pessoa sair e um acolhimento bem feito não significa que a pessoa no fim não abandone. Percebes? E isso não é uma coisa, pode não ser uma coisa má. É uma coisa má se ela me disser, eu fui-me embora porque não me senti integrado. Se a pessoa me disser, eu fui-me embora porque fui tão empoderado que arranjei um emprego na Alemanha e era uma ótima oportunidade de emprego e eu fui. Portanto, a minha opinião sobre a tua segunda pergunta, que é o que é que eu acho das pessoas que saem, acho que têm toda a legitimidade de o fazer e espero que o façam de uma forma consciente e segura e não à procura de uma promessa, de outra promessa que seja fácil, estás a perceber? Mas é muito esta ideia, não é? O que é que nós estamos a fazer? Estamos a dar coisas e a pedir coisas em troca ou estamos a ajudar alguém que neste momento está numa situação de maior vulnerabilidade para que ela não fique vulnerável a vida toda? Se ela não vai ficar vulnerável a vida toda, então ela é independente e tem toda a liberdade de tomar as suas próprias decisões. E não foi um fardo para a comunidade que a acolheu, porque enquanto a comunidade estava a acolhê-la, ela participou ativamente na comunidade. Ela esteve com eles, ela participou nas sessões de cinema da aldeia. Ela ensinou a senhora a fazer não sei o quê e até cuidou de uma velhinha que estava sozinha e fez da companhia. E a seguir decidiu sair, tal como os nossos pais saíram da aldeia para vir para a cidade porque havia mais oportunidades de emprego na cidade. Acho que há muito este risco, que é da comunidade que acolheu se sentir ingrata, dizer eu ajudei tanto e eles foram-se embora. Mas acho que também esse risco existe porque a comunidade que acolheu no início não foi bem elucidada sobre quem são estas pessoas e sobre o que é que elas vinham cá fazer e porque é que estão cá não é? Porque se fossem bem elucidadas sobre o que é que está a acontecer e quem é que elas iam ajudar, então ficariam muito felizes por perceber que elas vão embora porque encontraram um sítio melhor e porque são pessoas livres e assim, e não iam perder o contacto. Claro que depois há algumas alturas em que o abandono de Portugal é feito de uma forma um bocadinho menos linear e que é devido àqueles problemas que falei no início. Mas é isso, acho que andei um bocadinho aqui às voltas, mas acho que respondi. Sim, respondeste à minha pergunta. Sendo assim, achas que seria uma melhor estratégia comparativamente a tentar, penso que é um bocado a estratégia atual, que é pôr uma família numa aldeia, numa cidade, outra noutra, seria uma melhor estratégia tentar criar grupos de refugiados, se calhar em cidades maiores, ou então pôr mais numa determinada cidade? Acho que é uma pergunta um bocadinho complexa, não tenho certeza o que é que acho, mas apesar do modelo português ser descentralizado, não quer dizer que as pessoas estejam em polos completamente opostos. Braga tem uma grande comunidade de imigrantes. Agora, o grande
é pequeno porque foi aquilo que eu te disse, entre 2015 e 2017 acolhemos 1.250 pessoas que distribuímos por Portugal. Não é assim imenso, não é? Acho que corres o risco de, quando concentras tudo numa grande área, de sobrecarregar aquela área, de criar ali algum desequilíbrio a nível nacional e das pessoas se sentirem, eles só vêm para aqui, vêm roubar os meus trabalhos, pronto, aumentar isto. Por isso eu acredito num modelo descentralizado, desde que haja comunicação entre as pessoas e que as pessoas se sintam parte da comunidade. Ok, obrigado. Obrigada, Joana. Ninguém tem mais dúvidas, mais perguntas para a Mariana? Pronto, se é assim, acho que podemos dar por terminada a sessão. Muito obrigada, Mariana. Obrigada. Gostámos todos muito, muito obrigada mesmo. Obrigada. Pronto, daqui a aqui vamos fazer um intervalo e a próxima sessão é com o Dr. Miguel Mendes, às 4 menos um quarto. O link é o mesmo, portanto podem ficar na chamada ou sair e voltar a entrar. Ok? Obrigada, até já. Muito obrigado, Mariana.